Sejam bem-vindos ao curso de Nanociência e Nanotecnologia. Esta videoaula faz parte do capítulo sobre técnicas de caracterização de nanomateriais. Nesta videoaula vamos aprender sobre uma modalidade de microscopia de varredura por sonda que tem como componente mais importante uma sonda, chamada de ponta, e que produz imagens a partir da geração de uma corrente de tunelamento. Esta técnica é chamada de Scanning Tunneling Microscopy. O Scanning Tunneling Microscopy é traduzido ao português como microscopia de tunelamento com varredura. Para entender um pouco mais sobre esta técnica de caracterização, precisamos conhecer como nasceu este tipo de microscopia. Em 1981, Gerd Binning e o seu colega de trabalho Heinrich Rocher introduziram um conceito totalmente novo de geração de imagens com base na medição da corrente de tunelamento usando uma sonda. Mas o que é corrente de tunelamento? Bem, isso vou explicar depois. Então, usando este princípio, foi criado um dispositivo que foi chamado de Scanning Tunneling Microscopy, cujas siglas seriam STM, e esta invenção concedeu a Binning e Rocher o Prêmio Nobel de Física em 1986. O aspecto mais interessante deste dispositivo é que era capaz de resolver recursos em escala atômica na superfície de uma amostra sólida condutora, ou seja, o dispositivo inventado por Binning e Rocher produzia imagens em nanoescala. O que afinal de contas Binning e Rocher construíram e em que consistia este dispositivo? Bem, eles construíram o primeiro microscópio de tunelamento com varredura e para isso eles usaram uma pequena ponta de metal colocada a uma distância minúscula de uma superfície condutora, que seria a amostra a ser analisada. Quando a ponta do metal e uma superfície condutora são colocadas muito próximas umas das outras, mas sem se tocarem, um diferencial de potencial entre os dois pode permitir que os elétrons entrem em tunelamento através do vácuo entre eles, ponta e amostra, criando uma corrente de tunelamento, que é uma função da densidade de elétrons na superfície. Lembremos que a densidade eletrônica é a probabilidade de encontrar um elétron em um determinado local. É importante entender que existe uma alta densidade de elétrons ao redor de átomos e das ligações nas moléculas. Então, variações na corrente à medida que a sonda passa sobre a superfície de uma amostra podem ser convertidas em uma imagem. E como se forma uma imagem quando se produz uma corrente de tunelamento? Como acabei de mencionar, quando uma ponta condutora é aproximada muito perto de uma superfície metálica ou semicondutora, a uma distância de cerca de 0,1 nanômetro, pode induzir a formação de uma corrente de tunelamento entre a ponta e a superfície. Uma diferença de tensão entre os dois átomos, ponta e superfície, pode permitir que os elétrons entrem em tunelamento através do vácuo entre eles e induzam a formação de uma corrente. Esta corrente não é constante durante a varredura da ponta sobre a superfície. Ela varia. Variações na corrente à medida que a sonda passa sobre a superfície são convertidas em uma imagem. Mas há um aspecto que vale a pena ressaltar. Sabemos que à medida que a ponta condutora de um STM digitaliza sobre uma superfície condutora ou semicondutora, é formada uma corrente de tunelamento, que surge dos elétrons pulando da superfície para a ponta da sonda. A probabilidade disso acontecer e o tamanho da corrente dependem em grande parte da distância entre a superfície e a ponta. Pequenas mudanças na distância entre a ponta da sonda e a superfície da amostra se traduzem em grandes mudanças na corrente de tunelamento. Graças a esse fenômeno, a resolução em escala atômica do STM é possível nas direções X, Y e Z. Com o STM, as superfícies podem ser digitalizadas movendo a ponta em etapas de 0,1 nanômetro, proporcionando assim uma representação muito precisa da superfície. Para que a técnica funcione, é necessário, além de um túnel, que a superfície da amostra seja condutora até certo ponto. Para escanear uma superfície que por si só não é eletricamente condutora, deve-se aplicar um revestimento nela com uma camada muito fina de um material condutor, como por exemplo o ouro.
O STM pode criar imagens detalhadas em 2D e 3D de uma amostra com resolução atômica. A resolução é muito alta, aproximadamente 0,2 nanômetros, e isso faz possível ver e distinguir os átomos individuais na superfície de uma amostra. O STM provou ser uma ferramenta poderosa em nanociência e nanotecnologia, e tem sido usado em pesquisas para obter imagens em escala atômica de superfícies metálicas e semicondutoras. Um STM fornece uma imagem em 3D da rugosidade da superfície, permite observar defeitos da superfície e determinar o tamanho e a conformação de moléculas e agregados. Outra propriedade surpreendente do STM é que ele pode ser usado para manipular átomos individuais, desencadear reações químicas e até realizar espectroscopia eletrônica. Outro aspecto importante do STM é que pode ser usado não apenas no vácuo ultra alto, mas também no ar, na água e em outros vários ambientes líquidos e gasosos, e até em temperaturas que variam de quase 0 Kelvin até algumas centenas de graus Celsius. Mas vamos entender como acontece o tunelamento de elétrons. Para entender o fenômeno de tunelamento, precisamos entender o que acontece quando duas superfícies se aproximam. Como o nome sugere, o microscópio de tunelamento com varredura é baseado no princípio de tunelamento. Isso significa que quando dois metais, M1 e M2, se aproximam a uma pequena distância, por exemplo, maior que 10 nanômetros, como mostrado no esquema, mesmo que seus níveis de Fermi não coincidam, a transferência de elétrons de um metal para outro não é possível. Para transferir elétrons de um metal para outro, é necessário que os elétrons nas proximidades do nível de Fermi superem a barreira potencial conhecida como função de trabalho do material. Normalmente, as funções de trabalho dos metais são de poucos eletronvolts, de 2 a 5 aproximadamente, e a transferência de elétrons à temperatura ambiente não é permitida. No entanto, quando os metais são aproximados a uma distância extremamente pequena, da ordem de alguns nanômetros, geralmente menos de 10, eles se comportam de maneira diferente. Os elétrons, como mostrado no esquema, podem ser transferidos de um metal para o outro para estabelecer um nível de Fermi comum sem ultrapassar a barreira potencial definida pela função de trabalho. Já para uma curta distância de poucos nanômetros, as funções de onda dos elétrons de ambos os lados decaem para outro metal. Em outras palavras, os elétrons podem tunelar de um metal para outro, para ocupar um estado de energia mais baixa. Isso faz com que os níveis de Fermi dos dois metais coincidam com um pequeno potencial de contato. Isso reduz a altura das barreiras, mas as mudanças ainda são pequenas, e as barreiras são suficientemente grandes para que os elétrons as superem. Uma vez que os níveis de Fermi coincidem, os elétrons não podem fluir de um metal para o outro. No entanto, aumentando o nível de Fermi de um metal em relação ao outro através da aplicação de uma diferença de potencial, os elétrons podem passar por um túnel de um metal para outro, conforme mostrado no esquema. O STM baseia-se em dois princípios físicos: o tunelamento quântico de elétrons através de uma barreira potencial e o efeito piezoelétrico. O STM é baseado no conceito de tunelamento mecânico quântico que ocorre quando uma pequena tensão de polarização é aplicada entre uma ponta afiada e uma amostra condutora, e a ponta está a alguns nanômetros da superfície, como mencionado anteriormente. A corrente de tunelamento resultante é uma função da posição da ponta, da tensão aplicada e da densidade local de estados da amostra. A magnitude da corrente de tunelamento depende da tensão de polarização, de uma constante C e da distância D entre a sonda e a superfície. As informações são adquiridas pelo monitoramento da corrente à medida que a posição da ponta varre a superfície e geralmente é exibida na forma da imagem. A curta distância, o controle da ponta nas 3 dimensões, quando próximo da amostra, é tipicamente piezoelétrico, mantendo a separação ponta-amostra normalmente na faixa de 4 a 7 angstroms, que é a posição de equilíbrio entre interações atrativas, que oscilam de 3 até 10 angstroms. Nessa situação,
A diferença de tensão fará com que os elétrons entrem em tunelamento entre a ponta e a amostra, criando uma corrente que pode ser medida. Uma vez estabelecido o tunelamento, a diferença de tensão e a posição da ponta em relação à amostra podem variar e os dados são obtidos a partir das mudanças resultantes na corrente. Os componentes de um STM incluem uma ponta de varredura, onde acontece o tunelamento de elétrons da ponta de varredura até a amostra, criando essa corrente de tunelamento. O scanner piezoelétrico controlado, formado por cristais piezoelétricos que se expandem e contraem muito levemente dependendo da voltagem aplicada a eles. Este princípio é usado para controlar a posição horizontal XY e a altura Z da ponta de varredura. Controle de distância e unidade de varredura. Este não é um controle de posição que usa meios piezoelétricos extremamente finos. Este é um controle grosso, que é necessário para posicionar a ponta perto o suficiente da amostra antes que o controle piezoelétrico possa assumir. Sistema de isolamento de vibração. O STM lida com medições de posição extremamente finas, portanto, o isolamento de quaisquer vibrações é muito importante. E, finalmente, o computador. O computador registra a corrente de tunelamento e controla a voltagem para os tubos piezoelétricos para produzir um mapa tridimensional da superfície da amostra. A sonda de um STM é uma agulha muito fina chamada ponta, que é tão pequena que termina em apenas alguns átomos. A ponta é composta de um material condutor, por exemplo, tungstênio ou a liga platino-irídio. O movimento preciso da ponta é controlado por um piezomotor. A ponta de um STM tem cerca de 3 mm de comprimento e deve estar localizada muito perto da superfície a ser digitalizada. Na prática, a distância entre a extremidade da ponta e a superfície deve ser menor que 0,1 nanômetro, sem que a ponta realmente atinja a superfície. Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais de um STM é a ponta da sonda. Pontas de sonda mais nítidas permitem uma melhor resolução das características da superfície. Se a ponta de uma sonda fosse tão afiada cuja extremidade final fosse um átomo, ela forneceria a melhor resolução possível. Um STM pode nos permitir obter imagens com a resolução suficiente para ver átomos. Modos de operação do STM. Em princípio, o STM pode ser operado em dois modos: modo corrente constante e modo altura constante. No modo corrente constante, a corrente de tunelamento é mantida constante enquanto a posição Z da ponta muda para manter D constante, como mostrado no esquema. Neste modo, a posição Z da ponta é monitorada. O movimento para cima e para baixo da ponta reflete a topografia da superfície. A maioria dos STMs operam no modo de corrente constante. No modo de corrente constante, o contraste na imagem é devido a variações na densidade de carga. O segundo é o modo de altura constante, no qual a tensão e a altura são mantidas constantes enquanto a corrente muda para impedir que a tensão mude. Isso leva a uma imagem feita de mudanças de corrente na superfície, que podem estar relacionadas à densidade de carga. A vantagem de usar o modo de altura constante é que ele é mais rápido, pois os movimentos piezoelétricos requerem mais tempo para registrar a alteração da altura no modo corrente constante. Todas as imagens produzidas pelo STM são em escala de cinza, com cor opcionalmente adicionada no pós-processamento para enfatizar visualmente os recursos importantes. Aqui pode-se observar algumas das imagens de nanoestruturas que um STM fornece. As imagens são de nanopartículas de ouro numa superfície de óxido de titânio, nanopartículas de cobalto numa superfície de óxido de titânio e grafeno cultivado em óxido de silício mostrando o contorno de grão. A cor laranja das imagens é produto de um processamento do sinal. Pode-se observar nas duas primeiras imagens o aspecto granular das nanopartículas. As regiões mais claras indicam que estas nanopartículas estão numa altura Z maior e as regiões escuras são depressões encontradas nas superfícies da amostra. Deve-se lembrar que o instrumento também foi usado para mover átomos de metal único em superfícies lisas com alta precisão.
Então, nesta videoaula, aprendemos sobre a técnica de caracterização de nanomateriais, Scanning Tunneling Microscopy, ou seu nome em português, microscopia de tunelamento com varredura. Nesta videoaula foi apresentado o princípio da técnica, o fenômeno de tunelamento, os componentes mais importantes e o tipo de imagens que fornece. Na próxima videoaula veremos sobre a segunda técnica de microscopia de sonda por varredura, também conhecida como microscopia de força atômica.